Fala, pessoal, que eu vou trazer trabalho. E aí, meus amiguinhos? Eu já tava com saudade de falar de uns dinossauros por aqui. Toda vez que eu falei de dinossauros aqui nesse canal, vocês amaram. E felizmente por aí a gente tem boas histórias, bons analog horrors brincando com esses animais pré-históricos. E hoje a gente vai ter a continuação da história mais criativa que eu já trouxe envolvendo dinossauros. O arrebatamento feito por dinossauros. Isso é a emergência pré-histórica. Desde o último vídeo que eu fiz até aqui, foram lançados a quantidade absurda de mais um vídeo. Mas esse vídeo é longo, então ele vai servir. Mas antes da gente olhar ele, eu acho que é justo a gente fazer uma recapitulação. Afinal, já tem 4 meses da parte 1, que tá com quase 1 milhão de views. Obrigado por isso. Em Prehistoric Emergence, o planeta Terra está sendo atacado por diversos animais pré-históricos. Diversas crateras começaram a aparecer no mar e em vários países, e delas saem vários animais pré-históricos, marinhos, terrestres e até mesmo aéreos. A volta desses animais começou a abalar o nosso ecossistema de várias formas. A vida marinha está sendo dizimada e isso quebra o equilíbrio das coisas. Embarcações estão sendo destruídas por tubarões pré-históricos e isso quebra a nossa economia. Exportações e importações estão sendo barradas, fora que isso também mata muita gente que estava no barco. Na Terra, animais carnívoros estão sendo uma ameaça à raça humana e também a várias outras espécies de animais, afinal elas estão sendo extintas. E animais herbívoros estão sendo uma ameaça para a flora, eles estão dizimando com reservas. O que é mais interessante dessa história é que a gente vê o nosso mundo sendo destruído de diversas formas aqui. Ser morto por animais não é a única forma de nos matar. Animais devorando rebanhos e outras espécies estão quebrando a economia de vários estados. Animais marinhos estão acabando com embarcações e também levam empresas e famílias que dependem da mercadoria ou do pagamento delas à falência. Nos devorar não é a única forma de nos matar, só é a mais rápida. Inicialmente a série vai se mostrar assim, só que mais pra frente a gente vai descobrir que tudo isso que tá acontecendo não é por acaso. Aparentemente uma profecia tá sendo concretizada aqui. Profecia essa que envolve simplesmente Daba, nome esse que representa o apocalipse em algumas crenças. Mas o curioso é que Daba nunca tem uma forma exata nessas profecias. Ele pode ser representado de várias formas. E aqui, Daba é representado por um dinossauro de coloração anormal e com pelos. E normalmente dinossauros não têm pelos. Enfim, o Daba dessa história aparentemente tem influência sobre os outros Tiranossauro Rex que aparecem, tendo em vista que eles parecem trabalhar com uma mente colmeia. Uma outra coisa que eu preciso citar antes da gente continuar é: essas criaturas estão saindo de buracos gigantes que vão até o centro da Terra, e a humanidade não tem meios de descer lá em segurança. Então o plano que a gente bolou é tentar bombardear esses buracos. Só que bombardeando esses buracos, a gente sem querer despertou alguma coisa pior que estava lá no fundo. Algo solta um rugido gigante, provavelmente reagindo às explosões. No momento em que a gente vê esse rugido na série, Daba ainda não tinha dado as caras. Então não fica claro se esse rugido era do Daba que tava pra surgir ou de algo pior que ainda não apareceu. E talvez a gente só descubra isso nesse vídeo aqui. Lembrando que tudo isso que eu falei agora é um grande resumão de todo o primeiro vídeo que reúne todas as partes anteriores a essa série. E caso tu queira ver isso com mais detalhes, é só tu clicar aí na playlist. Nessa primeira parte do vídeo a gente vai ver uma operação acontecendo. Aparentemente, nesse ponto da história em que a gente tá, a Terra já tá conseguindo se virar com a presença de dinossauros e outras criaturas. E diversas patrulhas têm sido feitas para capturar essas coisas. Principalmente os dinossauros. E nessa parte a gente vai ver uma delas acontecendo. A gente tá na visão de alguém identificado como Eden 1. E a gente tá falando com outro soldado no rádio. Aparentemente a gente, Eden 1, tava de patrulha nessa área com alguém identificado como Eden 3. Só que esse Eden 3 sumiu. Nesse vídeo a gente tá seguindo o rastro que ele deixou na neve. A gente não sabe se ele tá bem. E se a gente é o Eden 1 e tá procurando o Eden 3, eu vou presumir que quem tá falando no rádio com a gente é o Eden 2. Essa nossa procura é perigosa porque tem mais alguém nessa trilha com a gente. Alguém não, alguma criatura pré-histórica. O vídeo ainda não vai nos falar qual é, mas o Eden 2 vai falar isso aqui no rádio. Prossigam com cautela, o nível de força do alvo tá sendo reavaliado. E isso não pode ser um bom sinal. E realmente não é. Isso porque o Eden 1 caminha mais um pouco nessa trilha e acaba ouvindo isso. Even squad, rendezvous in my position. Target is in the AO. Se lembram que quando eles estavam tentando bombardear os buracos que estavam vindo as criaturas pré-históricas, saiu um rugido lá de dentro? Escutem esse som de novo. Agora escutem o rugido que tocou aqui.
seja lá o que tava no fundo desse buraco, essa coisa já saiu pra fora e tá aqui com esse soldado. Nessa hora ele vai solicitar reforço do esquadrão dele e vai correndo em direção ao carro que ele tava. A gente fica num POV de uma câmera que tinha no carro, aonde a gente consegue ver o Eden 2. Só que o Eden 2 não notou que seja lá quem deu aquele rugido já tá atrás dele. O Eden 2 ficou encarando a mata em que ele tava porque ele ainda tava em busca do Eden 3. É por isso que ele tá aí inicialmente. Mas ficar de costas talvez não tenha sido uma boa ideia. Isso porque um dinossauro tá atrás dele e eu não faço ideia de como ele não ouviu essa coisa. Ele não sentiu a respiração dele e nem sentiu as vibrações desse troço andando. Aparentemente ele não faz som também. E como você deve estar presumindo, esse não é um dinossauro qualquer. Esse é o próprio Daba. Ele tá solto ainda. Então, sim, a minha teoria de que a criatura que tava no fundo da Terra era Daba tava certa. Nem é tão difícil chegar nessa conclusão. Tudo dá a entender que o Daba é o pior dos piores. Então pensar que ele seria tipo o boss final de Prehistoric Emergence não é tão distante. Eden 3 não foi resgatado e Eden 2 tá com Deus. E assim como nas partes anteriores dessa série, nessa parte aqui a gente ainda vai ser atualizado das notícias mundiais pela Azul News. E eu ainda acho que esse nome Azul News deve ter alguma relação com o nome do canal, que é Azul Studios. Se pá que é coisa da minha cabeça. Vamos às notícias. E eu já adianto que as notícias vão dar raiva. Se tu viu o primeiro vídeo, tu sabe muito bem que uma força-tarefa foi criada para lidar com as criaturas pré-históricas. A famosa Comissão Global de Assuntos Pré-Históricos, ou GPAC. E bom, a GPAC deveria ser o significado de inutilidade no dicionário. Essa força-tarefa não consegue fazer nada direito. A única investida real que eles deram pra tentar parar com tudo isso foi jogar as bombas nos buracos. E isso só piorou tudo, porque eles despertaram o Daba. Depois eles começaram a pagar pros próprios cidadãos abaterem aquelas coisas, o que aumentou o número de mortos. Afinal, nem todo mundo é atirador de elite. Aconteceu um literal ataque de 19 Tiranossauros Rex numa cidade. 19 dinossauros gigantes. E a GPAC não conseguiu caçar nenhum deles. Eles sequer viram pra onde eles foram. Como é que tu perde um negócio desse tamanho de vista? E bom, sabem os soldados da Eden que a gente acabou de ver? Eles fazem parte de uma força-tarefa criada pela GPAC. E a gente viu como eles são ineficientes. Quer dizer, o cara não conseguiu notar um dinossauro atrás dele. E nada disso que eu falei é a pior notícia ainda. Essa força-tarefa criada pela GPAC vai funcionar igual um serviço público. Caso tu tenha um problema com dinossauros, um megalodon, um pterodáctilo ou um dromedário, tu liga pra esse número que os Eden vão vir te ajudar. Mas aí que tá. A GPAC tem poucos soldados, então eles vão ajudar quem é mais importante primeiro. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se tu for vizinho do Justin Bieber, tu se... É basicamente isso. A GPAC fala que novos soldados estão em treinamento pra atender a demanda. Mas até lá, reza pro teu vizinho Adam Sandler não ter um problema primeiro que tu. Adam Sandler do canal Adam Sandler? E pior ainda, todas as operações da GPAC estão sendo financiadas por você. Pague imposto pro pai. Eu tô achando sensacional que a coisa mais realista da série inteira é o modus operandi da GPAC. Agora vamos um pouco pro lado de fora. Na cidade de Laurel, em Montana, nos Estados Unidos, moradores estão em histeria por conta de um Tiranossauro Rex que tá na região. O curioso é que esse Tiranossauro Rex não ataca, ele stalkeia, ele humilha, já pensou que loucura? Imagina tu abrir a janela do teu quarto e essa é a imagem que tu tem. Quando tu olha pra ele, ao invés dele fugir, ele só se afasta. E as pessoas conseguiram identificar esse dinossauro, ele é um dinossauro recorrente. O Daba é fácil de diferenciar dos outros dinossauros porque ele aparenta ser inteligente. Ele dificilmente ataca, mas quando ele ataca, a parada é feia. É confirmado nessa notícia que aqueles soldados do início, tanto o Eden 1 quanto o Eden 3, foram mortos pelo Daba. E desde então esse dinossauro ficou por aquela área de Montana, se escondendo de tudo e todos. Não sei como é que um dinossauro consegue se esconder com aquele tamanho, mas não vou questionar. Por ele ser maior e mais forte, fica bem mais difícil de caçar ele. E como ele não tá sendo hostil com civis, a GPAC tá estudando uma forma melhor de prender ele. Pelo menos é o que parece. Quando o narrador fala o nome do Daba nessa parte do vídeo, o vídeo dá uma bugada. E nessa bugada, uma frase aparece na tela. Beast of Earth, a fera da terra. No primeiro vídeo, eu teorizei que o Daba tava ligado a uma profecia que dizia que quando o apocalipse viesse, ele seria acompanhado de uma praga chamada Daba. Mas em nenhum local que essa profecia existe é dito como é a aparência de Daba. Na minha teoria, eu disse que essa série representa essa profecia se concretizando. O apocalipse feito por dinossauros. E que um dinossauro ser chamado Daba não seria um nome à toa. O dinossauro chamado Daba é o Daba citado na profecia. Se o Daba pode ser qualquer coisa, ele pode ser um dinossauro. E por isso, Beast of Earth. É isso que o Daba é. A fera da terra. E sabe qual que é a parte mais impressionante de todo esse segmento do vídeo? A inútil GPAC simplesmente conseguiu capturar o Daba. É isso.
O GEPAC confirmou posteriormente que o dinossauro foi de fato neutralizado com sucesso para garantir a segurança pública, mas a gente só vai ver o que de fato aconteceu com o Daba no final desse vídeo. Mas uma coisa que eu posso adiantar para vocês é